E essa pesquisa foi feita em 24 países, incluindo nós, e 14 milhões de jovens. E cerca de metade desse número de pessoas acima de 30 anos, e 14 milhões para baixo de 30 anos. Essa pesquisa, o foco dela era aquilo que a gente se acostumou a chamar de geração Y, tá? Que é uma categoria da publicidade, e a publicidade que vem pautando o mundo contemporâneo já há algum tempo. Porque quando a gente fala isso, a gente entende primeiro da publicidade pautando nossos hábitos de consumo, né? Mas não é só isso. Bom, então essa pesquisa, ela mostrou um detalhe que eu começaria por aí, que é o seguinte. A ideia que a gente tem que os jovens vivem presos às redes sociais, entre eles a tal geração Y, que seria alguma coisa, grosso modo, entre pessoas que estão mais ou menos... No começo se falava de 10 a 30 anos, agora que a publicidade trouxe a tal da geração Z para o pacote, né? Porque a publicidade trabalha com segmentação, né? Você tem que ir segmentando para ajustar o foco. Porque o publicitário é aquele cara que sabe hoje o que você vai querer daqui 2 anos. O bom publicitário é esse, né? Então agora tem a Z, então a Y diminuiu, ficou mais ou menos entre 15 e 30. E uma coisa que a pesquisa mostrou é o seguinte: ao contrário do que a gente pensa, abaixo de 30 anos, a tendência é que as redes sociais, as pessoas com quem vocês falam nas redes sociais, são pessoas com quem você convive na vida real. Se não convive, vai conviver. Está na faixa de pessoas com quem vocês vão ter relações, né? Na vida, nós vamos ter relação no dia a dia. Acima dos 30 anos, se você estiver falando de 50 anos, por exemplo, uma pessoa de 50 anos em redes sociais, a tendência é cada vez maior se distanciar a pessoa com quem você fala nas redes sociais das pessoas reais com as quais você se relaciona. Então, na realidade, quando você sobe a faixa etária, aumenta a relação indiferenciada nas redes sociais. A pessoa com quem você fala você não conhece. E aumenta a violência. Ou seja, quanto mais velho você é, para fazer uma síntese um pouco grosseira, mas quanto mais velho você é, e é usuário das redes sociais, certo? A tendência é que você seja muito mais indiferente, que você não tem muita relação, digo, real, com as pessoas com quem você lida. Outra característica é, quanto mais acima de 30 anos, mais ansioso é o indivíduo que está nas redes sociais. Mais sozinho, provavelmente, no sentido de que já passou por fracassos afetivos, separação de casal, problemas com filhos, problemas profissionais, né? A gente sabe quando a gente tem, 15, 16 anos, muitos de nós sonham que vão conquistar o mundo. E depois de uma certa idade você fica tentando manter o seu apartamento, né? E desencana do mundo, né? Quer manter o seu apartamento, o seu carro, e aí já tá bom. O mundo já tá de bom tamanho, né? TV a cabo, Apple TV, não sei o quê. Então, assim, para assistir House of Cards, inclusive, para entender como funciona o mundo em cima, né? Então, assim, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque para a gente entender um pouco a psicologia das redes sociais, essa entrada meio antropológica é importante. A pessoa, ou a ferramenta das redes sociais, ela tem um valor, inclusive para discussão política, né? A gente sabe, desde as eleições, essa tal polarização, nós, eles, né? Que foi introduzida no Brasil nos últimos anos, que é uma polarização que é uma espécie assim, de produção tardia da teoria filosófica hegeliana e marxista, de que a história é baseada na luta ou conflito de classes, né? A ideia, no caso do Marx especificamente e tal. Então, isso daí, quando você faz uma versão simples, dá uma ideia de que o mundo está dividido entre nós e eles.
Ou a polarização também compreendida como, de um lado estão aqueles que nas redes sociais se chama de petralha, do outro lado estão os coxinhas, né? Mas essa polarização enquanto tal, do ponto de vista político, não é muito ruim, não. Ruim, o que eu quero dizer que não é muito ruim é que a democracia é um regime baseado na soberania popular. E a soberania popular é isso. Quando ela se manifesta assim, né? Uma das coisas que muita gente fica meio assim com as redes sociais é porque acha que as redes sociais ela faz com que as pessoas sejam mais violentas e mais bobas. Tem muita gente discutindo isso, né? Inclusive os desdobramentos disso, né? Um conceito chamado de Big Data, que alguns de vocês seguramente já conhecem, se não todos, né? Que é o rastro que você deixa na internet, nas redes sociais, em todos os sistemas de informação ao longo da sua vida. E que você nem tem consciência que deixa. Eu lembro um ano, 2 anos atrás, uma aluna minha de cinema da FAP, a gente sempre faz trabalho com redes sociais e Big Data e tal, e aí ela fez um trabalho e ela ficou chocada com o resultado, que ela descobriu que o Google sabia da vida dela toda. E é uma menina, não é ninguém que ganhou o prêmio X, é uma menina, um menino normal de 18, 19 anos. Porque o Google sabe o ônibus que ela pega, porque ela usa aquele aplicativo do ônibus. O Google sabe os restaurantes que ela costuma comer, os lugares que ela anda do lado da FAP, né? Ela compra filmes com cartão de crédito. Resultado, o Google sabe os filmes que ela assistiu, que cinema que ela frequenta, né? Isso porque ela deu uma gulgada nela, como o professor, eu no caso. Dá uma gulgada em você para você descobrir o que significa esse conceito, que é o resultado de uma sociedade em rede, como a gente fala, que é o conceito de Big Data, né? Que é a gente fala Big Data em inglês, que significa a plataforma para a qual convergem os dados. E no momento que a gente tiver sistemas capazes de lidar com esse contingente de informação do tipo Google para lá, né? Então você aí de fato terá o que o Orwell chamava de Big Brother, né? Não era a televisão, como se pensou que ia ser, mas é a convergência de dados como resultado de uma sociedade em rede em que você mesmo está oferecendo as informações. Porque você quer todo tipo de desconto, né? Inclusive nota fiscal paulista, certo? Você quer todo tipo de desconto, né? Você quer comprar coisa em casa, porque é muito mais fácil, né? Não vai no banco. Por um minuto só, imagine o tanto de informação que o Big Data tem sobre você e sua vida bancária, né? Assim, se você imaginar só um minuto, né? Então tem um autor, para quem se interessa sobre isso, tem um autor americano do MIT chamado Alex Pentland, né? Escreve Pentland, juntos, né? Alex Pentland. Ele tem um livro chamado Social Physics, Física Social, Social Physics, que é um livro bem interessante. O Pentland é um otimista. Ele acha que as redes sociais e o Big Data vai fazer nossa vida melhor, né? Nesse assunto, como todo assunto que é super importante, tem uns caras que acham que vai dar tudo errado, que vai ser uma desgraça, que daqui a pouco você liga o computador e ele já sabe o que você vai querer comer na janta. Ele vai saber. É só ele cruzar as informações. Quando eu estudo isso com os alunos, eles ficam meio paranoicos, porque eles percebem, por exemplo, certos supermercados que mandam e-mail segmentado específico para o pai e para a mãe, com uma oferta de produtos específicos dos produtos que ele ou ela compra. No começo você se sente amado, que é aquela primeira reação ingênua que a gente tem em relação a essas coisas, se sente amado, né? E depois você percebe que isso, na realidade, é um cruzamento. Isso é o Big Data. São essas plataformas, né? Que elas vão cruzando cada vez mais dados e aí ele consegue fazer o seu perfil de consumo no supermercado tal. Então ele vai e oferece uma promoção só para você. E ainda é romântico a coisa. Para você, né? É uma promoção que não é para fulano ou para fulana, é para você. Porque ele sabe que você costuma comer aquilo. Então,
você pode não chegar ao ponto de dizer exatamente o que você vai comer à noite, mas de ter um perfil do seu hábito de consumo, é claro. No meu caso, por exemplo, que sou um consumidor inveterado de livros da Amazon, né? Já há muitos anos, cada vez que eu abro a página na Amazon, eles estão me oferecendo livros que, no mínimo, metade deles eu compro. Porque tem tudo a ver, né? E ao longo desses anos, a gente foi percebendo como isso foi ajustando, afinando, porque eles vão cruzando as informações, eles não, né? Essa tal plataforma. Agora associe isso a sistemas de saúde. Exames de sangue, que está tudo na plataforma que você faz. Seu colesterol, que agora deixou de ser bandido, né? Colesterol recentemente. Só o que você produz no fígado faz mal. O que você come não faz mal. Então agora está na moda dizer que pode comer ovo, tá? Gema de ovo e tal. Então, assim, todos os exames que você faz, esse cruzamento, né? O Alex Pentland acha que esse cruzamento vai tornar a vida mais segura, né? Mais previsível. A gente vai, por exemplo, conseguir prever nascimento de epidemias pelo comportamento, pelos remédios, pelo que as pessoas estão comendo, certo? Uma outra coisa é a lida com depressão e solidão, né? Se você fica em casa comprando 500 filmes na Apple TV ou no Now durante vários meses em seguida, provavelmente você está miseravelmente só. Ou então você vive com alguém com quem você não consegue trocar uma palavra sequer, o que também acontece. Então, assim, todo esse... Então, essa ideia do impacto na vida concreta, estou tentando mostrar que esse impacto ele é concreto mesmo, não é um impacto abstrato. E ele é concreto para além do que a gente falou nos últimos tempos aqui no Brasil, da baixaria, da polarização nas redes sociais. As redes sociais são nosso espelho. É assim que a gente é. Principalmente quando você está com o computador na mão e você está sozinho, você e o computador, né? E aí você é um herói, seu herói por 5 minutos, né? E uma das coisas que a gente sofre no mundo contemporâneo é um esmagador sentimento de anonimato. O anonimato às vezes ajuda. Eu conheço muita gente, meninos e meninas que saem de cidades do interior, de São Paulo, de estados próximos a São Paulo, para vir estudar em São Paulo, loucos pelo anonimato paulistano. Por quê? Porque moram em cidades pequenas, que são muito mais comunitárias. A gente sabe, comunidade... Os hippies sonhavam com comunidade, né, onde todo mundo se ama, mas não dá certo. Comunidade mesmo é um lugar do qual você não tem como sair, né? Quer dizer, é um lugar onde as pessoas se conhecem, onde os vínculos são muito sólidos. Então, todo mundo sabe que seu pai bebe demais, que ele não trabalha, que é a sua mãe que sustentou a casa ao longo dos 40 anos de vida. Todo mundo sabe disso. O anonimato em São Paulo é bom porque ninguém sabe nada. E é porque ninguém quer saber nada. Mas o sentimento de anonimato, que é tipicamente moderno, dá um sentimento uma sensação muito ruim de invisibilidade. E uma das razões, veja, a gente está começando a entender redes sociais agora, né? Agora a gente está. A mesma coisa, outro dia eu participei de um programa num canal em que a gente estava discutindo muitas coisas de jovens e tal. E aí tentando se tirar conclusão, não, porque quem está agora com 18 anos é assim, deverá ser assado. Aí eu repeti uma frase que o Boechat, que estava comigo no programa, situou ela na história. Eu repeti uma frase do Mao Tse Tung, né? E o Boechat falou, não, é assim, quando a Revolução Francesa fez 200 anos, perguntaram ao Mao Tse Tung o que ele achava dos resultados da Revolução Francesa. E o Mao Tse Tung falou, está muito cedo para dizer qualquer coisa. A gente perdeu um pouco essa noção no mundo contemporâneo. A gente tem que produzir ciência para amanhã. E por quê? Porque a gente precisa cada vez mais ter clareza de como as coisas funcionam para fazer produtos para essas coisas e para essas pessoas. Então, assim, nesse sentido, essa coisa de, afinal de contas, o que as redes sociais causam na gente e tal, a gente tá muito cedo para dizer qualquer coisa. A gente tem algumas ideias, né? E algumas dessas ideias falam do quê? É possível que um dos motivos de mais violência nas redes sociais, além da transposição
de conflitos políticos para dentro do espaço das redes, que é uma coisa meio normal, inclusive é importante pontuar que ainda hoje as redes sociais não têm quase credibilidade nenhuma, tá? Ninguém leva a sério redes sociais. Vou me corrigir, não é que a gente não leva a sério, a gente leva a sério como número de viewers, certo? Likes e dislikes. Nisso você leva muito a sério e todo marketing leva a sério isso. O que eu disse que não se leva a sério é com relação aos conteúdos, de credibilidade, como a gente fala em mídia. O que continua tendo credibilidade em termos de mídia é jornal, revista, televisão e rádio. Né? As redes sociais, na realidade, elas reagem a isso, em termos de conteúdo, e a mídia tradicional reage à pressão dos consumidores das redes sociais. É assim que se dá a relação. Então a gente fica o tempo inteiro querendo saber o que é que o ouvinte, o telespectador, o leitor pensa, e alguns leitores, no caso especificamente, se ofendem fácil. Uma vez eu falei num programa, alguns anos atrás, que eu não lia os comentários dos leitores na página da Folha Online, que eu não leio mesmo. Eu leio quando mandam e-mails para mim, mas eu não leio na página online, não dá tempo. Mas quando os e-mails que mandam para mim, eu leio, muitos converso com pessoas e tal. Isso gerou um protesto de um monte de gente. Como assim o Pondé não lê os comentários da Folha Online? Né? Só lê os e-mails. Por uma questão de tempo, não é um problema moral que eu tenho contra coisas online, de forma nenhuma. Mas isso mostra como as redes sociais, na realidade, elas são a maior ferramenta de luta contra a invisibilidade que existe no mundo contemporâneo. E como é todo mundo muito bravo porque é invisível, porque a gente é anônimo, porque os vínculos afetivos e familiares se diluem cada vez mais rápido. E não é nada porque alguém conspirou, não. É a gente que quer isso mesmo, viu? Não é porque alguém conspirou, como algumas décadas atrás. Ainda hoje tem muita gente que acha que tem alguém que conspira, né?